Ai, eu vou ser franco pra vocês, não é fácil ler essa carta, porque assim, é uma mentira, assim, eu lamento demais por esse rapaz ter sido tão covarde de ter tirado a própria vida, porque eu queria que ele fosse julgado, condenado, ele tinha que passar por um processo doloroso judicial, porque é um absurdo, é um absurdo. Primeiro assim, a mídia, como sempre, eles nunca dão uma dentro. Quando eu fui pegar para começar a trabalhar no roteiro dos episódios da Gabi Petito que vão ao ar ainda, eu me deparei com artigos de revistas assim famosas dos Estados Unidos de pessoas romantizando o Brian Laundrie. Pois é, você deve estar se perguntando como isso está acontecendo. Bom, o Brian Laundrie era um ambientalista radical, extremamente radical, extremista, mais para falar a verdade. Então, isso está sendo mencionado, não que ele era extremista, mas que ele era ambientalista em todos os artigos, e falando, não, porque ele amava a natureza, ele amava a Gabi Petito, e isso não faz dele um monstro. Então, assim, é impressionante como eles sempre tentam proteger o bandido, se o bandido está de acordo com a ideologia deles. Então, assim, é complicado isso, porque não faz o menor sentido. O Brian Laundrie não amava o Gabi Petito. Quem acompanhou o caso sabe muito bem das testemunhas que eles tinham uma relação abusiva. O Brian era ciumento, ele era controlador, ele não deixava ela fazer amizades, ele não deixava ela falar com quase ninguém. Isso não é amor, então assim, é impressionante como a mesma mídia que fala tanto da violência doméstica só quando, né, eles querem vir de caso Amber Heard e Johnny Depp, aí agora não, ele amava, era amor, era amor. Então, assim, é impressionante. E aí a gente tem outros detalhes aqui. Essa carta, ela é mentirosa do começo ao fim. Não tem nada verdadeiro nessa carta. Exceto a parte que ele foi passar o fim de semana lá, ficou uma semana com os pais. Ou 10 dias, eu acho. Então, assim, não faz sentido isso. Não faz sentido. Sabemos muito bem que na autópsia ela foi estrangulada. Então, assim, essa história de que ela se machucou atravessando o rio. Ele achou mesmo que alguém ia levar essa carta a sério. É assim, é berrante, é chocante. Parece que eu vi isso em algum filme, ou em vários filmes, essa história de um se machuca e vai tirar a vida do outro para poupar o sofrimento. Literalmente, ele quis escrever um livro nessa notinha. A gente sabe também que o Brian Laundrie era um leitor assíduo de livros de ficção. Ele tinha livros de ficção ao longo da viagem que está muito bem documentada e que já está por aqui. Eu analisei o Instagram dele, o Instagram dela. Então assim, ele leu muito livro e literalmente ele quis traduzir isso nessa notinha final para deixar uma coisa bonitinha. Esse moço foi incapaz de assumir qualquer responsabilidade. Olha como ele é. Porque ela acordava furiosamente, me culpava. Então assim, ele tenta sair como vítima a todo momento, zero responsabilidade. Ela ficava furiosa, é impressionante. E o pior assim é o final. Gabi odiava pessoas que jogavam lixo. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Era você que era um extremista. Lembre-se, pessoal, que ele nem bebia água de garrafinha. Tanto que quando eles foram parados pela polícia, a Gabi Petito, tadinha, tava com não sei quantas garrafas lá, parecia que tava morrendo de sede. E o Brian Laundrie não quis, ele inclusive andava descalço, ele pressionava a Gabi também para andar descalço, ele era altamente louco das ideias, e ele tinha um monte de protocolos extremamente exagerados, ele tinha toda essa questão, não comia, não fazia, não sei o que, o nível que a gente sabe que as coisas foram se aproximando. Ele fez várias declarações, ele dizia sobre os lixos, reclamava e não sei o que encontrou não sei o que em tal lugar. Então a gente já sabia muito bem como a mentalidade dele. Eu já tinha falado isso no episódio que eu analisei o Instagram dele. Dava pra ver que ele era bem radical em relação a isso. Então, ele vem agora e diz, a Gabi Petito odiava pessoas que jogavam lixo de novo. Ele quer sujar o nome dela, né? Principalmente pela forma que ele colocou, odiavam pessoas. Então, assim, é uma ausência total de responsabilidade, zero compaixão que ele teve, não há uma verdade sequer, não há um pingo que dá para ser levado a sério nessa carta, o que é mais triste. Porque a gente queria pelo menos uma resolução. Não sabemos o que houve, não sabemos o que aconteceu. Um dos artigos que eu li para tentar amenizar a situação do Brian, para tentar deixá-lo parecer menos
horrível do que ele é, chegaram a dizer que ele tirou a vida da Gabi enquanto ela estava dormindo. Não tem evidência nenhuma de que ela estava dormindo. Não tem nada que aponte que a Gabi Petito teve seu último suspiro à noite. Muito pelo contrário, a gente acredita que isso pode ter acontecido ali pelo fim da tarde, porque aquele casal estava passando com a van e eles estavam filmando quando a van captou a van da Gabi, e sabemos que alguém estava lá dentro porque as portas se fecharam na hora que a van desse casal se aproximava da van da Gabi. E pela situação, pelo close que a gente tem ali daquela imagem, que você vê a rasteirinha da Gabi do lado de fora, você vê algumas coisas ali como se fossem marcas, até uma coisa que parece sangue, inclusive ali eu acho que é na ponta assim da van, da lateral, dá a entender que alguma coisa pode ter acontecido e antes disso. Então aconteceu à tarde. Qualquer lógica básica, simples, chega nessa conclusão sem ter muita dificuldade para raciocinar. Inclusive até pela linha do tempo de como o Brian saiu pegando carona para criar um álibi, né? Essa parte também na carta ele deixou de fora, que ele contou várias histórias diferentes para pessoas diferentes para tentar se livrar de uma possível acusação. Depois ele voltou, pegou a van e levou a van para a casa dos pais. Então tem mais outro detalhe aqui que nada faz sentido no que ele disse. Ele tentou, decidir que eu queria passar, aproveitar o tempo, você não decidiu nada. Ele gastou lá um tempão entrando em 2 carros de mulheres diferentes e contou histórias para tentar se afastar de onde realmente a coisa aconteceu. Tanto é que se ele quisesse mesmo, ele poderia ter feito, se fosse um acidente, era só chamar a polícia, amigo. Era só chamar a polícia, as autoridades. Ele enterrou o corpo dela caladinho, ele fechou as portas da van quando o casal estava se aproximando. Então eu creio que algo pode ter acontecido ali logo depois do almoço, porque nós sabemos que o restaurante em que eles foram também é outra parte misteriosa do caso. Inclusive, os registros de filmagem desapareceram completamente e o testemunho da mulher que presenciou o Brian sendo agressivo no restaurante e eles tentando sair do restaurante sem pagar é um testemunho completamente oposto do que a mulher, dona do restaurante, disse: olha, não aconteceu nada, isso não é verdade. Então é uma coisa mega estranha, uma contradição berrante nos testemunhos. E aliás, eu confio plenamente na moça que contou o que aconteceu. A gente viu, eu trouxe o vídeo dela pra cá, eu legendei, ela contou com muita firmeza. A outra mulher foi muito estranha do restaurante, aliás foi tudo estranho como houve essa investigação posterior. Então teve vários mistérios assim que você fala: o que está acontecendo aqui? E aí nesse ponto a gente vê que a coisa já estava fervilhando entre eles. E aí logo depois que eles saem daquele restaurante, que a coisa pegou ali dentro, a gente não tem mais nenhum sinal de vida da Gabi Petito. Então, obviamente, o Brian deve ter dado um fim nela naquela tarde. Então, esse papel da mídia de tentar amenizar se ele tivesse eliminado a Gabi enquanto ela estivesse dormindo, que diferença isso faz? Isso é menos cruel quando a pessoa faz isso. Tadinho, ele não é tão mal assim. Isso não faz diferença nenhuma. Então, assim, é impressionante os malabarismos que a mídia dá. É assim de ficar com o cabelo em pé. Essa carta dele é lamentável. Imagino não. Eu tento imaginar a dor que os pais da Gabi devem ter sentido quando leram essa aberração. É uma afronta, né? Ele ainda faz insinuações. Eu sei que eles gostariam de estar na cadeia. Nossa, é assim, eu vou falar uma coisa, não é fácil, é revoltante ver os rumos desse caso. É diferente quando você pega um caso que já aconteceu, que já se desenrolou, do que quando você acompanha um caso em real time. As emoções são muito vivas, para falar a verdade. Mas de verdade é lamentável esse ponto final, pelo menos nessa questão, porque a verdade é que a gente nunca vai saber como as coisas aconteceram naquele dia fatídico. A gente não vai saber exatamente o que houve, se houve uma discussão, se ela ameaçou ir embora, se ela disse que ia embora, ou então se ele perdeu a cabeça. Pelo menos tudo indica que eles estavam discutindo muito, as coisas estavam fervilhando por conta das finanças, o casal não estava com muito. Quando eles foram parados pela polícia, a Gabi Petito não tomava banho há não sei quantos dias. O Brian Laundrie não tinha dinheiro para ir para um hotel, a polícia tentou levá-lo para um abrigo e aí no fim eles tiveram que colocá-lo em um hotel. Então muita coisa que aponta para direções que pelo menos nos fazem entender como as coisas chegaram àquele ponto. Mas os detalhes em si
do momento, infelizmente, não saberemos, porque só há apenas 2 pessoas que poderiam passar essa informação e a Gabi Petito não pode contar e o Brian Laundrie também não. Eu sei que algumas pessoas estão se perguntando, e se essa carta for falsa? Bom, eu procurei no material, nos arquivos que eu tenho aqui, inclusive quando eu passei todo o Instagram dele aqui no canal. Aliás, eu estava pensando em analisar o Instagram da Amber Heard, ia perguntar isso pra vocês. Se vocês quiserem, vocês comentam aqui que eu faço. Quando eu peguei o Instagram dele, então tinham muitas fotos de desenhos que ele mesmo fazia e ele mesmo postava. Aí eu procurei nesses desenhos para ver se tinha alguma coisa com a letra dele, pelo menos com algo escrito. Até tem, tá? Só que daí é uma letra artística, então não dava, porque eu até queria comparar se a letra de eventualmente algum desenho, alguma coisa que aparece da escrita dele, era compatível com a carta. Eu não encontrei, mas o FBI atesta que é do Brian. Em geral, esse aqui é um começo de uma leva de novos vídeos a respeito desse caso, com as atualizações mais recentes, então a gente vai ter mais coisas pela frente. Existem alguns casos em que a gente tem a maior parte das respostas, principalmente as que importam. Esse não é o caso desse caso, mas pelo menos nós não estamos numa escuridão total. Em retrospecto, olhando por um ângulo inicial, de repente, nem o corpo da Gabi Petito poderia ser encontrado, porque quando eles acharam o corpo dela, ele já havia tirado a própria vida. Então significa que se não é aquele casal, ninguém nunca nem achar o corpo, porque nem isso ele quis colocar na carta. Tem pessoas que são ruins, tem pessoas que são malignas, tem pessoas que são diabólicas. E nem no momento do seu fim elas se arrependem, elas recuam, elas tentam fazer diferente. O objetivo dessas pessoas é fazer o mal, praticar o mal e ainda dar desculpas, que são justificativas para seu estilo de vida repugnante. O que infelizmente eu preciso atestar que tem pessoas que não vão mudar, tem pessoas que não querem mudar e tem pessoas que não se arrependem, mesmo quando perdem tudo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, conheça os outros episódios dessa Gabi Petito, eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai chorar junto com a gente. Os capítulos são bem emocionais e são muito bonitos também. Não deixe de conferir Pássaro Negro, a nova minissérie do 24 Horas da Mira, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Efeito Estranho, está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega vai para todo o Brasil ou também para quase qualquer lugar do mundo, também através dos correios, ok? Tem um autógrafo, se você quiser, marcadores e um pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa enfrentar um serial killer quando começa a desconfiar que o mesmo está escondido em sua própria casa. Conhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Você pode entrar no meu canal de cortes, no meu canal do Instagram, Gustavo N Psicanalista, o canal de cortes, as análises dos episódios aqui de todos os casos estão postados por lá, ok? E você também tem que entrar no grupo do Telegram, envio áudios exclusivos, mensagens, são coisas muito bacanas que acontecem por lá, bastidores que não vêm à luz por aqui, mas com certeza aparecem por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!